a gente tem um peso pesado do nosso lado, e basta ver que as consequências começaram a acontecer antes dele assumir, né? A meta do Zuckerberg mudando o discurso, Jeff Bezos, FBI, um monte de coisa já se adaptando aí à nova realidade. Como eu disse, tentativa de meu poder de síntese, né? Acabou a palhaçada. E eu digo a você, Lacombe, eu acho que nos próximos aí, de 2 a 3 semanas, nós vamos ter uma caixa preta aberta que vai chocar o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao canal Porquê News. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe com o máximo de pessoas e grupos para nos ajudar a crescer o canal. Péssima notícia para Alexandre de Moraes. Deputada que chamou Moraes de totalitário chefiará comitê com jurisdição para atuar na política externa dos Estados Unidos. Em parceria com os republicanos, Maria Elvira Salazar liderou investida para barrar a entrada do ministro do STF no país. A deputada norte-americana, Maria Elvira Salazar, vai chefiar o subcomitê de assuntos ocidentais na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Em maio do ano passado, a parlamentar chamou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de operador totalitário. Na ocasião, a deputada participava de uma audiência da Câmara dos Representantes sobre a liberdade de expressão no Brasil. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, Maria Elvira falou sobre qual deverá ser a postura de Trump com relação aos regimes totalitários da América Latina. Abre aspas. Os regimes opressores ao redor do mundo saberão que há um novo xerife na cidade. Não haverá mais tolerância para seus aparatos repressivos e estou confiante de que a administração Trump tomará as medidas necessárias para mantê-los na linha. Fecha aspas. Além disso, Maria Elvira se destacou ao promover uma iniciativa no Congresso norte-americano para impedir a entrada nos Estados Unidos de autoridades estrangeiras envolvidas em atos de censura. O subcomitê do Hemisfério Ocidental supervisiona a política externa dos Estados Unidos na América Latina, Caribe e Canadá. O órgão aborda relações diplomáticas, imigração, sanções, parcerias econômicas e segurança internacional. Com a administração Trump, essas áreas ganharão atenção especial, especialmente no combate a regimes socialistas. O subcomitê também vai gerenciar crise migratória e contenção das influências chinesa, Rússia e iraniana na região. No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve seu pedido de liberação do passaporte negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro sem o documento desde fevereiro de 2024, em razão das investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, não pôde comparecer à posse de Trump. A Procuradoria-Geral da República alegou risco de fuga. Uma escancarada decisão política. Que participou ontem do baile de gala latino, Javier Milei, lamentou que o regime de Lula não tenha deixado o Bolsonaro comparecer à posse. Sobre Bolsonaro, por favor. Bolsonaro. Sobre Bolsonaro, para a prensa de Brasil. Costa, então vamos lá. Não é à toa que o Javier Milei, em vez de se referir ao governo Lula, tratou de regime Lula. Consta. Não é à toa, e no mundo da diplomacia isso tem um recado muito claro. Eles só usam regime para se referir a governos ilegítimos, ditatoriais. O regime de Maduro, o regime chavista, o regime soviético, o regime chinês e por aí vai. Então, quando o Milei responde dessa forma, ele está deixando claro que ele não considera o Brasil um país com um governo legítimo e democrático. A negativa do presidente Bolsonaro poder estar presente, eu concordo com o Paulo em número e grau aqui. É um tiro no pé do ministro Alexandre de Moraes. Ele colocou um holofote do mundo todo para o que está acontecendo no Brasil. E por que ele fez isso? Algumas pessoas até podem considerá-lo uma grande mente do mal, né? Um megamente, alguém que está sempre articulando, jogando xadrez, 4D. Eu acho que ele age muito mais por instinto, e que não necessariamente são instintos saudáveis, né? Muito mais por inveja, picuinha, desejo de externar o seu poder e por aí vai, do que qualquer coisa. E dessa maneira ele acaba, sim, dando corda que pode ser usada na frente para enforcá-lo. Ele gritou ao mundo todo o que está acontecendo com o Brasil, o que ele pensa em relação ao Bolsonaro ter que negar um convite do Trump, que não é um convite para qualquer um, né, vamos combinar. Aliás, eu achei graça, um parênteses, a revista Veja perguntando, entenda por que o Lula não estará na posse do Trump. O Lacombe aqui no primeiro instante do programa já respondeu, o Lula não foi convidado, ponto. Próxima pergunta, né, não foi convidado. O Lula está muito bem com o Maduro, ele pode ir para qualquer evento na China que ele quiser, levar Cuba para o BRICS, receber navios, sabe-se lá com o que dentro do Irã, no Brasil. No eixo do mal, o Lula está bem baburro, tem tapete vermelho, e ele estende tapete vermelho no Brasil e obriga Forças Armadas a prestar continência para ditador e narco-guerrilheiro, mas no mundo livre ocidental, cada vez mais a turma percebe que o Brasil está na mão de um regime corrupto, ilegítimo, aliado ao eixo do mal e antidemocrático. Isso está repercutindo, é só o começo. O Paulo também disse, né, o Trump chegando lá não resolveu tudo, é o começo de uma batalha, só que dessa vez nós temos um time de primeira, antenado com isso. Maria Elvira Salazar vai assumir a presidência daquele comitê da Câmara do Congresso de Relações Internacionais. Marco Rubio, descendente de cubanos, que chamou na audiência, no hearing dele, para assumir o poderoso chefe de Estado, né, secretário de Estado. Ele disse que a Venezuela está na mão de um narco-regime, de uma ditadura de traficantes, né? Isso tudo vai produzir consequências. A guerra está só começando. E agora a gente tem um peso pesado do nosso lado, e basta ver que as consequências começaram a acontecer antes dele assumir, né? A meta do Zuckerberg mudando o discurso, Jeff Bezos, FBI, um monte de coisa já se adaptando aí à nova realidade. Como eu disse, tentativa de meu poder de síntese, né? Acabou a palhaçada, ou se preferirem, não sei se o Franco já levantou aí, hoje eu estou num estilo mais descolado, depois a Ana puxa minha orelha, mas tirem as crianças da sala. Tira, vai, não vou falar então, só mostra a imagem. Tá aí, pronto. A tarja tá cobrindo, né? Pode tirar a tarja, vai. Aí.
Pronto. próximas ao Donald Trump, dizendo que ele está preocupado com estes países como o Brasil, que tem implementado uma perseguição política com o uso de tribunais. E ele, pessoalmente, sabe bem o que é isso, porque o próprio Donald Trump sofre esse tipo, ou sofreu, porque agora vão dar um tempo, né, porque ele foi eleito, mas ele sofreu esse tipo de perseguição. Então, o que você acha que pode ter de consequências para o Brasil a partir de toda a visão dessa perseguição política que a gente tem no Brasil? Eu acho que é um assunto com muitas nuances, né? Primeiro, do ponto de, a Ana citou bem, nós temos um secretário de Estado latino, o que mostra um pouco da mudança do eixo de preocupações do governo dos Estados Unidos, né? Não está no Oriente Médio, como já esteve, não está na Rússia, como já esteve, não está nem na China especificamente, mas trouxe alguém de descendentes de cubanos, então que tem bastante preocupação, principalmente um tema muito forte para ele é justamente a questão do comunismo. É uma pessoa que fala sobre Foro de São Paulo e uma pessoa bastante preocupada com o eixo comunista da América do Sul, esse que tem gente que diz que não existe e tem gente que assume que é comunista. Então, Marco Rubio é uma pessoa bastante alinhada nesse sentido. Por outro lado, nós temos que ter as expectativas ajustadas, né? Muita gente não pode achar que o Trump é o presidente amanhã, então vai cancelar imediatamente o visto do Alexandre, vai sancionar, vai botar a ditadura brasileira para fora, porque não é assim. Não é assim que a banda toca, né? Nós temos um governo novo entrando, com muitas mudanças dentro da administração, pessoas que vão chegar agora, políticas públicas que precisam ser formuladas, ainda não há escolha, por exemplo, hoje eu apurei isso, ainda não há escolha para quem será o próximo embaixador do Brasil. Nós não temos ainda uma política muito definida em relação ao Brasil. Havia até recentemente uma ala dentro do entorno do Trump que até achava que, olha, estamos chegando agora, vamos estabelecer um contato com o governo brasileiro, ver o que é possível encontrar de meio termo. É claro que a negativa do Alexandre ao convite do presidente Trump para que o Bolsonaro viesse à posse nos ajuda, porque mostra que não há diálogo, já que cria uma predisposição e uma má vontade, mas de novo, o tema que a Ana abordou e o Rodrigo também, as questões de como o Brasil, como os Estados Unidos, como pessoalmente o presidente Trump levam muito a sério essa questão do que vem sendo chamado de lawfare, né? A palavra fair em inglês é uma palavra utilizada para guerra, e law é lei, então é você utilizar o judiciário como instrumento da guerra política. Esse é um termo que vai acabar entrando no vocabulário dos brasileiros muito em breve, né? O que é esse lawfare? É um assunto muito sensível dentro do governo, muito sensível para o presidente Trump. Algumas coisas que nós temos que observar na mudança da política externa americana, e hoje eu conversei bastante com o Mike Benz a esse respeito, e com outras pessoas, com o próprio Bannon também. O primeiro é que se torna uma prioridade para o governo a questão da liberdade de expressão. O governo foi vítima, lembrem-se, 4 anos atrás, o presidente dos Estados Unidos era Donald Trump, e ele estava saindo do poder exatamente nesse dia, sem sequer ter redes sociais. Ele estava com as suas redes sociais bloqueadas. Então, vejam como esse é um assunto, mais ou menos tipo eu e o Consta. Então, vejam como esse é um assunto importante para o Donald Trump. O segundo aspecto que é importante é a forma como o governo brasileiro tem se posicionado, ou melhor, o regime brasileiro, para usar as palavras bem escolhidas pelo presidente Milei, tem se posicionado nas questões de política externa em completo antagonismo aos Estados Unidos. E aí a gente pode falar aqui, desde o apoio explícito ao Hamas, que é uma organização terrorista, o que por si só já é muito problemático, até o apoio ao governo ilegítimo da Venezuela, mas, claro, principalmente o alinhamento com a China, né? O Brasil que vem vendendo reserva de urânio para a China, que vem se alinhando à China para querer enfraquecer o dólar como moeda de comércio internacional. Esses são assuntos que são enxergados pelo novo Departamento de Estado, e pelo antigo também, em certa medida, deveria ter sido, como assuntos de segurança nacional americana. Então, esses são 2 aspectos. E um terceiro aspecto, que é um aspecto que eu acho que é inexorável, não só na política externa americana, mas a gente vai começar a ver isso de países também, como a Argentina, o próprio presidente Milei, eu não posso aqui falar muito, mas é algo que é muito caro para ele, é o reconhecimento de eleições, de resultados de eleições, apenas de eleições que sejam conduzidas com voto de papel, isso está especificamente no programa de governo do Donald Trump, votos de papel e auditáveis. Então, nós devemos enxergar um governo americano pressionando nessas 3 direções, para que seja restituída a liberdade de expressão, para que sejam preservados os interesses de segurança nacional americano, que hoje em dia são antagonizados pelo Brasil, mas também pelo aspecto da verdadeira democracia, que passa por um sistema eleitoral funcional, auditável, com confiança popular, mas também sem lawfare, né, onde a oposição possa concorrer de forma livre. Caso essas 3 políticas americanas sejam antagonizadas, isso não acontecerá imediatamente, mas acontecerá ao longo do tempo, podemos ter, sim, diversas medidas sendo impostas, que vão desde medidas suaves, como, por exemplo, o cancelamento do visto de entrada de certas autoridades, como, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o nosso Procurador-Geral da República, pessoas que estejam violando os direitos humanos e violando a democracia. Podemos ter sanções financeiras, que vão desde sanções a ativos pessoais destes no exterior, proibições de transações financeiras utilizando o sistema financeiro internacional, etc., até mesmo, em último caso, sanções ao próprio país, que é algo que a gente quer muito evitar, viu, Lacombe? É algo que a gente espera que não aconteça. Muitas pessoas falam, o Trump é muito duro nisso, ele não tem medo de usar tarifas, embargos, etc., mas a gente espera que isso não aconteça ao Brasil. A gente espera que nós consigamos, nossas instituições consigam responder e restaurar a liberdade no país antes dessas medidas terem que ser tomadas.
E ainda tem, consta, a Maria Elvira Salazar, que ela está confirmada, né, como a presidente, ou a diretora, a chefe da Comissão de Relações Exteriores. É isso, Paulo? O cargo específico, a Maria Salazar, nós temos um comitê de relações exteriores na Casa dos Representantes, que é a Câmara aqui, muito favorável ao Brasil, né? Nós tivemos a mudança do presidente da comissão, do comitê aqui, né, especificamente, no Brasil, a comissão aqui é Comitê de Relações Exteriores, que sai o McCall e entra o Mass, que é um cara mais simpático à causa brasileira. Eu tinha um pouco de dificuldade ali com o Chairman McCall, não nos ajudava muito, mas nós temos tanto o Chris Smith, que foi mantido na presidência de 2 subcomitês, nós temos a Maria Salazar, ela está como presidente do subcomitê de Hemisfério Ocidental, né? E nós temos também uma pessoa chave aqui, que é o representante Corey Mills, deputado Corey Mills, que assumiu agora o subcomitê de inteligência e supervisão governamental dentro do Comitê de Relações Exteriores. Para vocês terem uma ideia, essa é a função que vai poder, por exemplo, intimar o governo, que terá prazer em passar a responder, a respeito dos documentos da interferência americana no processo eleitoral brasileiro. Nós sabemos hoje, sem sombra de dúvidas, que houve muita interferência americana dentro do processo eleitoral brasileiro, e hoje, de novo, foi um dos temas de longa conversa aqui com o Mike Pence, hoje, o ex-departamento de Estado, que vão desde pressão de autoridades americanas a oficiais brasileiros, inclusive militares, mas também passando pelo financiamento direto, através do pagador de impostos americanos, eu não gosto do termo contribuinte, do pagador de impostos americanos, ao complexo industrial da censura brasileira, ao ponto de que nós chegamos a ter, por exemplo, a embaixada americana dando R$170 mil para o Instituto de Felipe Neto promover a censura no Brasil. Então, esses documentos precisam chegar ao conhecimento do público, e eu digo a você, Lacombe, eu acho que nos próximos aí, de 2 a 3 semanas, nós vamos ter uma caixa preta aberta que vai chocar o Brasil. Deixa eu pegar um gancho nisso, Lacombe. Deixa eu pegar um gancho nisso. Bom, primeiro vamos lembrar, né, quem é Maria Elvira Salazar. Naquele evento que o Paulo mesmo foi um dos depoentes, ela puxou a imagem do Alexandre de Moraes e o chamou de operador totalitário do direito, que teria então ajudado a colocar um corrupto de volta à cena do crime, né, como diria seu próprio vice, que são as histórias esquisitas do Brasil que os gringos não acreditam. O resumo que eu venho repetindo de acabou a palhaçada é por isso. Eu me dei um trabalho, por exemplo, e não foi trabalho, foi um prazer, de ler o livro do Kash Patel, que vai assumir o FBI, né, o Government Gangsters, o nome já diz, né? E o livro ali mostra o seguinte: eles querem, nesse governo, restabelecer o império da lei, a República Americana. Tudo isso tem que ser salvo das garras de um partido cada vez mais radicalizado à esquerda, que é o Partido Democrata, que queria transformar os Estados Unidos numa espécie de republiqueta das bananas, países latino-americanos, tipo Brasil. E eles não lograram êxito. A Corte Suprema não tinha sido ainda dominada, e por aí vai, e o Trump conseguiu voltar, mesmo sob 2 tentativas de assassinato, pelo menos, 2 impeachments, indiciamento, e por aí vai. É o lawfare que está tão em voga, e que eu achei a nota do gabinete da presidência de Jair Bolsonaro muito feliz em mencionar essa palavra. O próprio Bolsonaro, numa entrevista, disse: lawfare, até ontem eu não sabia o que era isso, mas é o nosso ativismo jurídico. É exatamente quando você tenta usar o caminho da justiça para derrotar adversários que você não consegue derrotar nas urnas. E o Trump está colocando isso como a ordem do dia. O Kash Patel vem limpar o FBI, que antes dele assumir já começou a mudar. Já fechou a palhaçada de DEI, essa coisa woke, a agenda de diversidade, quer dizer, a turma vai voltar a trabalhar. E eles, vários da gestão que vai assumir, eles têm dito, por exemplo, para deixar claro que não é só questão do Brasil, o Brasil está dentro de um contexto maior, eles têm deixado claro que não faz sentido manter tudo que já se descobriu sobre as festinhas do Jeffrey Epstein e o seu avião Lolita e a ilha e tudo em sigilo. Por que estão escondendo coisas tão importantes do povo americano? O que é a democracia se não um governo do povo para o povo? E os Estados Unidos são uma república, mas a transparência aqui é fundamental. Quem estão tentando proteger? Então veja que no apagar das luzes, o Biden queria fazer lambança até os 45 do segundo tempo, né? Tirou a Cuba da lista de países que promovem o terrorismo, deu medalha de liberdade para Jorge Soros, né, e companhia. Então ele vai tentando avacalhar tudo até o final. Mas essa turma que vai assumir amanhã vem reverter esse quadro, vem tentar restaurar a seriedade de uma república. Isso vai produzir calafrios em muita gente que vinha se blindando, se protegendo com essa opacidade, com esse acúmulo de poder e por aí vai. Eu acho, tá, é minha opinião, que nós teremos 100 dias frenéticos de governo. Muitas medidas executivas, presidenciais, o Congresso também está favorável, os ventos de mudança estão aí, o governo Trump veio para botar para quebrar. Acabou a palhaçada e vai ter muito ranger de dentes, porque tem muita gente que deve muito e não quer, obviamente, esse encontro com a justiça. Deixe nos comentários o que você acha sobre este assunto. Deixe seu like e compartilhe este vídeo.